4 Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Enterrado em Pompeia, universitário de 29 anos que morreu atropelado na rodovia do Contorno aqui em Marília. É a 16ª vítima fatal em acidentes de trânsito. Daqui a pouco a gente vai falar sobre exatamente esse tema. Cresce também a incidência dos atropelamentos. Ainda como destaque, segundo o Sindicato dos Funcionários da Saúde, a adesão à greve dos funcionários do Complexo FABEMA chega a 30%. Categoria cobra 15% de reajuste salarial. Fundo de garantia. O que fazer com o dinheiro que começa a ser liberado? A Associação Comercial e Industrial de Marília lança uma campanha para estimular primeiro o pagamento de dívidas. Também você conferindo, atenção, energia elétrica, bandeira amarela, a tarifa vai subir menos nesse mês de outubro. O MAC joga por novo empate contra o São José, sexta-feira no Abreuzão, para garantir classificação à semifinal do campeonato da 4ª divisão. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Sepultado no final da tarde desta segunda-feira no cemitério de Pompeia, o corpo do universitário André Bales, 29 anos de idade. Ele foi atropelado no sábado à noite na rodovia do Contorno, região do campus universitário. De acordo com testemunhas, de acordo com o boletim de ocorrência, ele passou o sábado com colegas, inclusive ingerindo bebidas alcoólicas. E na noite de sábado, retornando para a República, no campus universitário, acabou, ao invés de utilizar a passarela sobre a pista da rodovia do Contorno, tentando cruzar exatamente a faixa, momento em que foi atropelado violentamente por um Fox. É a 16ª vítima fatal em acidentes de trânsito esse ano em Marília. Aliás, mês de setembro, o mês de se destacar a campanha contra a violência no trânsito e uma preocupação a mais. Além dos acidentes de moto, também cresce a incidência de atropelamentos. E não é diferente aqui em Marília. Confira primeiro essa matéria especial. O ambiente seguro para que o pedestre faça a travessia é a faixa. Esse é o ambiente seguro. Só que para travessia na faixa de pedestre existem regras. Se somente tiver a faixa de pedestre, os veículos que vêm na direção dessa faixa têm que parar e dar prioridade ao pedestre para a travessia. Isso é lei, isso é legislação. Caso essa faixa de pedestre seja junto com um semáforo de trânsito, aí sim, o semáforo tem prioridade. Em vias urbanas, o Código de Trânsito Brasileiro prevê limite de velocidade de até 80 km por hora. Um relatório do Observatório Nacional de Segurança Viária mostra que uma pessoa atropelada por um veículo nessa velocidade tem 100% de chances de morrer. Se a velocidade cai para 50 km por hora, a chance ainda fica acima dos 80%. Com o carro a 30 km por hora, essa probabilidade cai para menos de 20%. Você para no hospital e de lá você sai numa cadeira de rodas, ou sem a perna, ou sem os movimentos da perna, isso muda muito a sua história de vida, né? Para cada pessoa acidentada, você tem que imaginar que tem no mínimo mais 5 pessoas envolvidas. Uma das principais regras do trânsito é o ver e ser visto. Quando eu consigo observar o carro e o carro consegue me observar, eu estou criando um ambiente seguro.
Max não viu e nem foi visto pelo atropelador. Ele estava em pé na rua, trabalhando numa descarga de caminhão, quando foi atingido por trás por um carro em alta velocidade. Na hora da batida, as pernas foram prensadas e ele quase morreu. Eu estava conferindo a carga do caminhão, aconteceu que eu escutei uma derrapada, imaginei que era um carro vindo para cima, aí eu tentei subir no baú do caminhão, não deu tempo. E naquele momento eu pensei assim, bom, pelo jeito eu vou perder a perna. Mas aí foi coisa assim muito rápida, conforme foi passando os segundos, eu já comecei a tomar uma consciência que talvez eu ia perder a minha vida ali, né? O motorista do carro continua livre. Já Max, depois de ter as pernas amputadas, mudou o jeito de enxergar a vida. Eu acho que um conjunto de fatores causou o acidente, né? Mas eu acho que o principal é quem... A pessoa que está dirigindo, se ela pensar assim, põe a mão na cabeça, se eu andar 50 km por hora, que é o limite da via, não vai acontecer acidente. A pessoa que estava dirigindo o carro que me atingiu, eu não acredito que ela seja má pessoa, não acredito que seja bandido, eu acredito que seja só uma pessoa que vou dirigir mais rápido que esse carro aqui do lado para mostrar que eu sou o bonzão, né? Tá aqui, né? Que o bonzão fez, né? Colocou uma pessoa numa cadeira de rodas pro resto da vida. Aqui no estúdio, nosso convidado para falar sobre trânsito hoje, Rubens Valdeir Flores Nonato, ele que tem o seu programa Primeiro Passo, Educação no Trânsito. Nonato, boa noite. Bem, vamos começar com o tema do momento, o atropelamento. É a 16ª vítima fatal em acidentes de trânsito em Marília. Esse jovem de apenas 29 anos, que foi sepultado em Pompeia, ao invés de usar a passarela sobre a rodovia do contorno, ele quis ir pela pista, cruzar a pista e acabou morrendo atropelado. As cidades crescendo, engolindo as rodovias e o trânsito fica mais perigoso. Comentando isso, Donato. Bom, em primeiro lugar, as minhas condolências a essa família do senhor André, bem como das outras 15 vítimas que tiveram sua vida ceifada no nosso caótico trânsito na cidade de Marília. E dentro desse contexto, meus sentimentos, infelizmente os acidentes de trânsito acontecem. Em um país chamado Brasil, nós temos hoje em média 150 pessoas que irão baixar sepultura amanhã. Essa é uma média diária do nosso caótico trânsito. Quando se fala em atropelamento, nós temos alguns fatores que podem ser gerenciados, tendo em vista aí que as rodovias cortam as cidades, existem poucas passarelas, existem falta de contenção, cercas acima da passarela e abaixo da passarela ali na faixa divisória, para que dificulte a passagem dos pedestres. Nós temos aí outras situações que podem ser enquadradas, tanto o pedestre quanto os condutores, tanto de veículo 4 rodas ou de 2 rodas, que se englobam aí dentro da negligência, da imperícia e da imprudência, que dão causa aos acidentes de uma forma geral. Então, nesse caso específico, houve uma situação do pedestre aí passando aí fora da passarela, ocasionando aí a sua fatalidade. Nesse caso específico, nós temos que respeitar também as leis de trânsito, porque nesse caso ainda coloca a vida de outros condutores em risco também. Bem, é uma questão realmente de educação de quem está no trânsito, não apenas do pedestre, mas do motorista, do motociclista também. Nós temos um exemplo fiel na prática, preocupante, da Avenida Sampaio Vidal, um prato cheio de riscos de atropelamentos envolvendo tudo isso. Concorda, Donato? Tenho visto na Avenida Sampaio Vidal, tanto do transporte coletivo quanto dos passageiros lá, de motocicletas, veículos aí que estão transitando aí com velocidade excessiva para o local ali. Infelizmente, nós não temos aí radares. Sou plenamente favorável aos radares como forma de fiscalização educacional, tendo em vista que quando o condutor ele tem sua habilitação suspensa lá por 20 pontos, ele vai pensar um pouquinho mais ao retornar a um ano seguinte em não cometer infrações de trânsito. E um dos fatores que envolvem os acidentes está relacionado ao excesso de velocidade. Fatores também que predominam, como o uso do celular, o álcool, as drogas e etc., também são
partes preponderantes dos riscos dos acidentes. Agora, o pedestre tem que também utilizar faixa para cruzar vias de grande movimento. E é preciso que haja também, por parte do poder público, é claro, a sinalização de acordo com esse perigo. Falando sobre isso também, Donato. Infelizmente, nós temos aí situações de faixas de pedestre no perímetro urbano, não só em Marília, mas como todo o estado e no país, em péssimo estado. Elas estão apagadas, por muitas vezes aí constrói lombadas em lugares aí de forma irregulares, não de acordo com o Código de Trânsito. Nós temos aí situações educacionais dos condutores que não sabem o que é trânsito, por muitas vezes acreditam que trânsito é deslocamento, trânsito não é deslocamento, trânsito é física, que envolve aí risco de acidentes. Nós temos aí por parte da educação a Lei de Diretrizes Base, que fala lá sobre educação de trânsito. Não se tem nada nas escolas. Quando se tem uma Semana Nacional de Trânsito, todo mundo se envolve em fazendo campanhas, mostrando isso e aquilo, porém, nas outras 51 semanas e um dia, que é o restante do ano, nada fazem, esquecem tudo, pensam que aquele momento de uma semana é o suficiente para educar o pessoal, passar conhecimento para o resto da vida, e não é bem assim. Educação de trânsito é uma constante que deveria já estar implantada nas escolas, desde 93, 95 lá, dentro das normas de base diretriz da educação, e nada é feito, nada é implantado. Bem, esse ano, a campanha do trânsito no mês de setembro envolvendo a questão dos acidentes com motociclistas, também uma questão muito grave, aumentando cada vez mais a incidência de acidentes e vítimas. Falando sobre isso também, Donato. Vamos dar um exemplo da rodovia do Contorno. O cidadão está lá em Santa Antonieta, resolve ir para o final da Nova Marília, lá próximo à base da Polícia Rodoviária. Se ele passar pelo dentro da cidade, ele vai demorar aí em torno de meia hora, 40 minutos. Se ele vier pela rodovia, com 20 minutos ele faz o percurso. Muitos lugares ele faz em excesso de velocidade. Nesse caso específico, o risco do acidente é preponderante. Nós temos aí outras situações de pessoas recém-habilitadas, que já podem pilotar uma moto em uma rodovia, saem aí colocando em risco aí por muitas vezes também. Nós temos as condições aí do horário de fluxo maior, período tarde, almoço e à noite na rodovia, devido às faculdades, etc., um grande número de aumento de veículos. Infelizmente, os motociclistas, por muitas vezes, aí, são as vítimas em potencial nesse caótico trânsito, onde que todos acham que têm direitos, mas ninguém quer ter os seus deveres e o respeito mútuo do maior para o menor. A questão da formação dos condutores de veículos, inclusive agora mudando-se leis, diminuindo o número de aulas. Seu comentário. Com relação às mudanças de aulas, aí, no meu ponto de vista, deveria ser aumentado, porque a educação ela não pode ser comparada a preço. A vida não tem preço. E no caso específico, quando você reduz uma aula teórica lá, quando você reduz um maior conhecimento do cidadão, ele tem um documento. Porém, ele teve um documento que ele passou lá alguns minutos lá. Ele não tem um conhecimento sobre o Código de Trânsito, seus 341 artigos, ele não tem o conhecimento dos seus capítulos, 20 capítulos, 2 agregados, porque o tempo é ínfimo, não temos condição, em um período recorde, de fazer com que esse cidadão saia com conhecimento básico suficiente para exercer uma função como condutor. E por muitas vezes aí nós temos os motoristas que trocam sua categoria de B para C, para D, para E, que têm a mesma formação e trabalham aí com produtos, cargas perigosas, e sabendo lá, de acordo com o artigo 140, saber ler e escrever. Ler e escrever o quê? Sobre relação à educação de trânsito. Dentro da legislação, dentro do contexto educacional, deixa a desejar. Quando se reduz carga horária educacional, também se reduz carga horária de conhecimentos que podem propiciar aumento dos acidentes de trânsito em um futuro breve. Simulador não é mais obrigatório, concorda ou não? Na realidade, o simulador, eu tinha que ser por base dono da Boeing lá. Imagine cada vez que ele fosse sair com um avião lá em teste, saísse lá sem ter um conhecimento técnico em um local que não correria risco. O simulador, na minha forma de pensar, ele deveria ser, sim, obrigatório. Porém, quanto à relação custo-benefício, eu acredito que teria muito mais benefício. Agora, quando se pensa em valor financeiro, aí entra outros fatores, que deveria lá o Ministério lá fazer uma situação com as autoescolas aí com relação a preço. E não reduzir, cortar ou não deixar aí
como parte obrigatória. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco o Nonato vai comentar. Está satisfeito com o projeto do trânsito em Marília da atualidade e o projeto que ele desenvolve para levar educação à população. Daqui a pouco o Nonato vai falar. Destaques do momento. Lula se reúne com defesa e diz que não troca dignidade pela liberdade. Defesa de Lula pede urgência ao Supremo para julgar suspeição de Moro. Ainda, Tribunal Regional Federal manda Zé Dirceu pagar multa de 4,5 milhões à Petrobras. A greve dos funcionários do Complexo Fabema em Marília. Segundo o Sim Saúde, houve a adesão de 30%. A categoria quer 15% de melhoria salarial. A direção do complexo pede tempo para negociar e, inclusive, para buscar mais recursos junto ao governo do Estado. A gente volta já já.